já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre alimentação e nutrição na geriatria, com um dos maiores especialistas no assunto, que está aqui hoje carinhosamente. A gente sabe da agenda dele, não é fácil trazer esse homem, mas muitos pedidos, você liga, eu quero o Dr. Francisco de novo. Então a gente convidou, ele encontrou um tempinho na agenda e está aqui de volta. Dr. Francisco Viana, médico geriatra e também homeopata, aceitou o nosso convite aqui para falar sobre essa alimentação. Doutor, a gente já aprendeu o que é geriatria, enfim, a gente pode amadurecer um pouco mais, enfim, mas assim, é normal que quando a gente nasce, a nossa pele, o nosso organismo é a fotocópia da fotocópia da fotocópia, ou seja, a gente até... Mas hoje a gente está vivendo mais. Hoje estamos vivendo mais. A longevidade é fato hoje. Assim. E o que acontece internamente com alguns órgãos, doutor? Assim, o que acontece nessa fase, né, já no processo de envelhecimento, com o nosso, por exemplo, intestino, doutor? Então, veja bem, a gente tem uma regrinha simples que depois dos 30 anos, o órgão perde a cada 10 anos 10% da sua função. A cada 10 anos? Se você tiver 30 anos, tá, função boa, daí você tem normalmente aos 40, 10%, 50, 60, 70 anos você já perdeu 30, 40%. O intestino do idoso, se ele foi um intestino que não foi usado muito antibiótico, ele tem uma perspectiva de melhora da sua flora intestinal. Esse bioma intestinal é muito importante porque a gente é muito mais bactéria e bicho do que ser humano. Exato. E é lá que acontece, tanto no intestino delgado como no intestino grosso, uma série de reações que essas bactérias ajudam. As bactérias benéficas e as bactérias que estão convivendo conosco ajudam a absorção de vitaminas. Por exemplo, na última parte do intestino delgado aqui, você tem a absorção da vitamina D, importantíssima na saúde. Você tem também fluxo de oligoelementos, de íons, né? Formando aquele quilomicron, que é o resto alimentar que sobe, vem cheio de gordura, ácidos graxos, etc., que passa pela veia porta do fígado e o fígado separa o grande laboratório, né? E o intestino, ele vai progressivamente perdendo as suas funções, vai ficando mais fino, mais permeável, e algumas enfermidades podem aparecer. As enfermidades naturais, que são o próprio problema do peristaltismo, a constipação intestinal, às vezes sangramento por irritabilidade, né? As colites, né? Que nós chamamos também, que podem ser bacterianas, podem ser emocionais ou pode ser por vermes, né? No idoso, o que a gente tem observado é também a constipação. Muitos idosos têm constipação, porque aquele peristaltismo, que é aquele movimento que faz descer o bolo fecal, diminui. Então ele vai precisar de mais fibra, ele vai precisar tirar o leite, a lactose, para melhorar esse processo. E vai precisar também de movimento e atividade física para melhorar o intestino. Então o sedentarismo pode piorar também o intestino. Doutor, por que também, eu vou citar, são situações assim, ele reclama tanto das articulações, joelho, o que está acontecendo? Desgaste das cartilagens, doutor, o que é? Vai havendo uma degeneração progressiva dos ligamentos, das cartilagens, inclusive da cartilagem, aquela branquinha hialina, que é aquela que é a superfície de tensão entre as articulações, aquele líquido sinovial ele vai secando. Aí a pessoa fica estralando, né? Fala crepitante, né? Então, para que isso seja preventivo, você tem várias maneiras. O uso da atividade física consciente, não tão violenta. O uso de suplementos como a condroitina, a glucosamina, que vão ajudar também. E, fundamentalmente, o que a gente sabe é tomar sol, um bom ingesta de vitamina D, né? E manter o corpo em um certo movimento. Um movimento para não exagerado, né? Se você tiver artrose, eu não vou falar para você correr em volta da Lagoa do Taquaral, lá em Campinas. Você tem que ter o seu ritmo natural, né? E o nosso fígado, doutor? O que acontece? Quais são as complicações? Por exemplo, eu estou me tratando de esteatose hepática, que é gordura no fígado. Daí, doutor? Daí que o fígado, ele é aquele grande laboratório do corpo. Usina, tudo passa por lá, né? E o fígado também, ele tem funções. Eu vou dar um exemplo de uma função do fígado, que é a função de tirar o ferro em excesso. É um pedacinho lá que chama citocromo P450. Ele é um conjunto de enzimas. Se você pega muito ferro inorgânico, ele fica depositado no fígado. Ele precisa
desse citocromo, dessas enzimas, para tirar o ferro. Senão, daí outro problema, que é, além da esteatose, que é a gordura, é a hemosiderose hepática, quer dizer, fica o fígado cheio de ferro. Isso dificulta as funções e o indivíduo vai sentir que a detoxicação do fígado, na primeira fase que ele elimina os grandes tóxicos, vai ficar prejudicada. Então o fígado fica inchado e perde a sua função mais interessante, que é a desintoxicação. Doutor, começam a chegar as perguntas e vai ligando. Sim, Está sim. aqui um médico especialista, né, em geriatria, então, para você perguntar sobre a sua saúde, alimentação, informações, fique à vontade, vai participando. Eu incentivo porque é a oportunidade que a gente tem, nós estamos ao vivo, é a nossa chance de aprendermos um pouquinho mais, até mesmo para passarmos informações corretas, assim, disseram, faz isso, faz aquilo, mas quem disse? O vizinho, vamos saber do médico, vamos tirar dúvida, vamos desmistificar muitas informações aqui, viu? Muitas tradições que a gente tem. Doutor, a Lica e o Claudinei, obrigado aí pela participação, que Deus abençoe. Frei, pergunte ao doutor, não posso comer massas, que me dá muita azia. O que pode provocar isso? O que está provocando isso? É a nossa amiga, o casal Lica e Claudinei. Obrigado, casal. Então, doutor, a pessoa que massa faz carboidrato, açúcar, etc, doutor. Então, na massa você tem duas coisas. Ou você tem o molho de tomate, que ele é ácido, e se muito cozido pode acidificar, ele dá uma sobrecarga ácida no estômago. E tem o glúten também, que pode ser um fator de intolerância ao glúten, que vem do trigo das massas. Então, esses dois aspectos, a gente sempre faz assim, você quer comer massa, você quer ver se você tem intolerância ao glúten ou não, come só um macarrão alho e óleo, aquele da vovó. Entendi. Aí, se você quer saber se você tem problema com o molho de tomate, né, a acidificação, o tomate ele fermenta. Quando ele fermenta, ele fica ácido. Então, a gente tem que controlar. A gente sabe, tem que tirar a casca, né, cozinhar bem. E certas pessoas têm intolerância à própria sementinha, que aumenta o ácido úrico, por exemplo, né? E você tira a sementinha do tomate. E quanto mais fresca a massa, melhor. Quanto mais conservantes tiver, pior. Esses dois fatores podem dar essa o senhor azia, diz assim, aquela né? massa feita pela vovó, pela casa, pela mamãe, ou seja, não tanto aquela massa estou falando de macarrão assim, doutor, assim, de pacote, é isso? Pacote você tem dois trigos, o trigo duro e o trigo normal. Tem o trigo transgênico, né? Esse trigo aí que tem muito glúten. Entendi. Então, hoje, a intolerância ao glúten ou alergia ao glúten é muito grande, porque esse trigo transgênico tem várias vezes mais quantidade de glúten. O glúten, olha como o nome diz, aglutinante, ele forma aquela massa, aquele bolo de difícil digestão, não é? Olha que interessante. Então, nós temos o carboidrato, nós temos a próprio glúten e temos também o fator acidificante do molho de tomate, né? São as três coisas. Agora, o que pode ser também é que essas pessoas tenham nós chamamos uma disbiose do estômago, em que você tem dois tipos de coisa que você pode ter no seu estômago, basicamente, de uma forma muito simples. Ou acidez, hipercloridria, o ácido clorídrico está aumentado, queima, ou hipocloridria, digestão difícil. No caso primeiro do hipercloridria, você vai ter que tirar os alimentos ácidos. É onde vem o refluxo? O refluxo vem porque o esfíncter não consegue segurar, aquilo forma gás, forma uma onda antiperistáltica que vai para trás e aquilo começa a queimar em cima no esôfago, não é? Então, isso é o refluxo. Geralmente você come, vai deitar, aquilo volta. Entendi. E pode ser até perigoso no idoso, que ele pode, vamos dizer, aspirar isso e ter um problema pulmonar, uma pneumonia por aspiração, não é? Mesmo da criancinha. E o hipo? O hipocloridria é quando você não tem o ácido do estômago adequado. Então, a digestão fica mais lenta. Por ficar mais lenta, o alimento fica mais tempo no estômago, né? Não consegue descer e, com isso, você tem a sensação de empachamento. No primeiro caso, retira-se alimentos mais ácidos, né? Como o próprio tomate, o excesso de alimentos que são conservantes, que têm alimentos artificiais, né? E você pode ir controlando com a alimentação. No outro caso, você dá o ácido, aí você dá meia hora antes um vinagrezinho de maçã natural, dissolvido em água, toma e melhora a hipocloridria. Entendi, olha que interessante. Você entende essa diferença entre um e outro? Ô, doutor, a gente sabe, como eu disse, o senhor falou, é fato que nós estamos vivendo mais e melhor. O brasileiro está vivendo mais, doutor, porque está se alimentando melhor ou está tomando mais remédio, doutor? Como é que é?
Olha, eu não sou contra tomar remédio. Eu acho que o remédio certo, na hora certa, é muito Ajuda. bom. Seja ele qual for, seja alopático, homeopático, natural, um remédio que você familiarmente já usa, tradicional, não é? Também é muito interessante explorar as tradições. O brasileiro está vivendo mais porque é uma consequência do meio ambiente, do saneamento básico, do controle das enfermidades e também da medicina preventiva. Quer dizer, aquele indivíduo que morria com 40 anos por um problema cardíaco, hoje já se pode prevenir, pode colocar um stent no coração, então ele vive mais, não é? E o brasileiro está vivendo mais porque o planeta todo está vivendo mais, não é só o brasileiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mais de 1 milhão de pessoas acima de 100 anos. 1 milhão de pessoas? Sim. Então, você tem uma Poxa. grande classe de centenários, né? Aqui nós estamos chegando lá, 78, 80, 82, 85, até 90 anos, né? Então, por quê? O brasileiro é meio hipocondríaco, você sabe, né? Gosta de remédio, tomar gosta de ter remédio, aquela caixinha lá, né? ele reserva. abre aquele coisa e tem aquele monte de remédio, né? E o remédio que alguém falou, o médico orientou e o outro Por médico se acaso, do tio... já compra também, né? A gente acha que isso não é bom. A gente acha que o médico ele vai orientar, correto. E se você tem medo de ficar doente, procure seu médico. O médico vai lhe explicar. Não precisa ter medo de ficar doente. Para isso existem os tratamentos, não é? Exato. Então a gente faz a medicina da esperança, a medicina da prevenção e não a medicina do medo. A medicina do medo, ela remete a uma dieta quadradinha em que você não pode nada. O que nós fazemos é a medicina da esperança e da consciência, orientar cada pessoa de forma individual, na idade correta, qual aqueles alimentos, de que forma comer, como cozinhar melhor, para ter um melhor aproveitamento dos elementos nutritivos desse alimento. Não é? Evitar, doutora, claro que a gente fala que preconiza para todas as fases da vida, mas evitar aquelas frituras, aquelas comidas em excesso à noite, doutor, isso também tem que ser evitado, né? Tem pessoas que gostam mais de jantar, não é o caso do brasileiro. O brasileiro gosta mais do almoço do que o jantar. Jantar é uma coisa assim de sexta-feira, etc., né? O clima, calor, favorece você tomar um lanche mais leve, né? E tem pessoas que jantam, que gostam de jantar porque o almoço é muito corrido. Os dois estão corretos, depende da sua capacidade digestiva. Entendi. Então, se você tem uma boa capacidade digestiva, você pode jantar. A gente não aconselha logo deitar depois de jantar, esperar um pouquinho o processo natural, não é? Se possível, fazer alguma coisinha que é digestiva, um chazinho ou uma fruta que pode ajudar, né? Um abacaxi, por exemplo, tem enzimas, né? E você com isso vai melhorar, um mamão, melhorar a sua digestão. Se isso não acontece, pode até tomar enzimas. Existem enzimas que são suplementos que podem ser tomados e facilitam a digestão. Aqueles que gostam de almoçar mais e jantar menos, é um hábito. Então a gente vê lá no sul do Brasil, onde é mais frio, tem mais hábitos de jantar e almoçar, talvez não tão rápido. Aqui vai subindo, a coisa vai invertendo. Porque a janta, é o clima. Mais caloria, então vai aquecer, também tem essa cultura. O que a gente aconselha, se puder, jantou, está meio pesado, vai dar uma caminhadinha pequena, dá um movimento, isso vai ajudando o peristaltismo, vai mexendo lá dentro do abdômen, vai movimentando os órgãos, isso também é um fator de melhora. Tá? Doutor, a falta, digamos assim, tem que ter tudo isso, uma alimentação equilibrada, né, doutor? Saudável. A gente está falando do que de alimentação e nutrição, ou seja, tem que ter, não pode só um tipo de alimento, né? Tem que selecionar no prato vários tipos para ter uma combinação de resultados. É isso, doutor? A gente vê o alimento como informativo, né? Como nutrição, né? Obviamente, tem coisa que você não gosta, você não vai comer. É difícil pegar um idoso, uma pessoa mais velha e fazê-la comer o que ela não gosta. Mas você pode preparar de uma forma diferente, mais agradável, estimulando o apetite. Para isso, a gente utiliza-se temperos. Então, à medida que você vai envelhecendo, o uso dos temperos, né? Orégano, cominho, o zimbro, etc., são esses temperos que a gente já conhece, vai ajudando também o processo digestivo e vai trazendo, pelo odor, pela própria aroma que tem esses temperos, um melhor apetite. Então, a comida bem temperada, ela é saudável. A comida equilibrada é aquela que você come, sente-se bem e continua se sentindo bem por um tempo, mas nunca monodieta, só arroz, só isso, só aquilo.
Porque geralmente tem isso, doutor, assim, já a pessoa se acostumou a vida inteira a comer aquele tipo e de repente não quer mudanças, não quer, e aí fica nesse mono, nessa, digamos, mesmice alimentar. Tem que começar a introduzir outros tipos de substâncias, de alimento? O organismo gosta de estresse. Então, um dia fazer um alimento, outro dia outro dia outro. Então, ele não gosta? Ele gosta desse estresse. Entendi. Um dia fazer um jejum, por exemplo, se der, ou tomar sucos, né? Outro dia uma sobrecarga, comer um pouco mais. Então, essa variabilidade, né? Não uma coisa rotineira, linear, mas essa variabilidade é saudável. Obviamente, sem exageros, né? Coma para sentir-se bem e não para empanturrar-se, né? Agora, isso que ele falou é muito importante, gente, porque isso é hábito do brasileiro hipocondríaco que somos, né? De geralmente ter um kit de remédio do lado e vai comer, vai ter que tomar. De repente tem remédio que nem precisa, porque não foi indicação médica, foi por tradição, ficou ali a vida inteira. Tem que ter cuidado também com isso, né, doutor? E muitos remédios têm sintomas colaterais, muitos remédios têm problemas. A maioria da medicação, se em sobrecarga ou em uso indevido, dá problemas gastrointestinais. Quer dizer, uma das grandes polêmicas que tem é: eu tenho problema de estômago, o que eu faço? Tomo mais remédio ou tira um monte de remédio, né? Às vezes na geriatria a gente fica triste porque os pacientes vêm encaminhados, né? Às vezes com 14, 15 diferentes tipos de medicamentos. Então cabe a nós dar uma limpeza nessa lista e dar o essencial, ou se incluir coisas saudáveis, alimentos, substituídos por coisas naturais, etc., para poder ter uma vida um pouco menos intoxicante. Maravilha, gente. Olha quantas informações, mas tem muito mais ainda. Eu só não li a sua pergunta por quê? Então vai ligando, 19-3879-620 é o telefone. Temos o nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br, para você encaminhar. O computador está aqui do meu lado. Fique à vontade, aproveite e faça a sua pergunta. Você está vivendo nessa fase? Tem alguma pergunta sobre nutrição, alimentação? Se faz bem, se não faz bem, se pode tirar, se pode colocar, enfim. Fique à vontade, o programa é seu. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta só para você. Você viu que